no texto de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós vamos meditar a partir do versículo 24. Mateus, capítulo 13, primeiro evangelho. Todos encontraram? Capítulo 13, versículo 24. Diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu-lhe também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Agora você vai lá para o versículo 36, logo abaixo. Mesmo capítulo, só vamos pular alguns versículos. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa. E achegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abaixa a sua cabeça. Senhor, esta é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E é por isso que nós nos rendemos a ela. Nos rendemos à tua palavra, nos rendemos ao teu Espírito Santo. E queremos nessa noite, papai, que o Senhor venha nos trazer além daquilo que nós lemos, mas os segredos espirituais contidos na tua palavra. Aqui está, Senhor, a tua igreja. Tu conheces cada vida, cada propósito. Nós queremos agora sujeitar a nossa mente ao Senhor, que ela seja levada cativa ao pé da cruz, papai.
Queremos deixar os nossos afazeres de lado, até mesmo o nosso cansaço, Senhor, como já foi ministrado, o teu renovo aqui no momento do louvor. Nós queremos com inteireza ouvir a tua palavra nesta noite. E que não só o nosso corpo esteja aqui presente, mas o nosso espírito seja alimentado e a nossa alma também. Transformados, papai, pela renovação do entendimento, como diz a tua palavra. Porque somente assim podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade tua para as nossas vidas. Que o Senhor ministre a cada um nesta noite, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus que você veio nesta quarta-feira para a igreja. Muitas vezes na quarta-feira a gente já está cansado da semana, não é? E eu costumo dizer que quando você vem na quarta-feira, no domingo você vem e consagra ao Senhor a sua semana. Na quarta-feira você diz, Senhor, que venha o teu renovo sobre mim. E você sai daqui fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como diz a palavra. Esta é mais uma parábola de Jesus, principalmente no capítulo 13, a gente vê Jesus falando por diversas parábolas. E o que é uma parábola? Era um modo ímpar de Jesus ensinar. Ele utilizava coisas do dia a dia, coisas que eram visíveis e conhecidas, pessoas simples. Porque muitas vezes os estudiosos, os religiosos, os sábios da lei, falavam de muita eloquência. E o povo ficava, meio sem entender muita coisa, mas tudo bem. E aí Jesus não. Jesus vem trazer esses segredos espirituais, mas esses segredos, ele se tornava acessível até mesmo a pequeninos, como aconteceu. Deles se achegarem a Jesus, e muitas pessoas, não, está perdendo tempo, vamos tirar essas crianças daqui. E aí Jesus olha para eles e fala, não, dos tais é o reino dos céus. Então até mesmo as crianças eram atraídas pelos ensinos de Jesus. Qualquer pessoa podia entender e compreender a verdade. Bastava tão somente estar ali, pronto para receber, com o coração ali. O que eu quero dizer com o coração ali? Porque às vezes até mesmo acontece conosco. Viemos à igreja, mas o nosso coração está no que a gente deixou para fazer lá fora. Aquilo que nos espera amanhã. Você está aqui louvando, você até fecha o olho, mas a sua mente está trabalhando. Eita, esqueci disso, esqueci daquilo. Eita, quando chegar em casa, eu não posso esquecer tal coisa. E a sua mente fica trabalhando. E muitas vezes, Deus tem palavras, segredos espirituais, Deus quer ministrar a você e você está somente com o corpo aqui, tentando com o corpo estar aqui, mas a sua mente, o seu espírito tumultuado, a sua alma cheia, dos afazeres do dia a dia, e muitas vezes rouba aquilo que Deus tem para você. Da mesma forma era naquela época. Muitas pessoas se achegavam a Jesus. E aí Jesus falava dessa forma muito simples. O que é uma parábola? É uma história onde ele pega elementos que eram visíveis a todos, de fácil entendimento, que fazia parte do cotidiano, e utilizava aquelas ilustrações para trazer um ensino, uma verdade espiritual. Então aqui Jesus, ele começa propondo uma outra parábola, porque você vai ver no capítulo 13, ele é todo repleto de parábola, e ele fala na parábola aqui, dizendo que o reino dos céus é semelhante. E você vai ver que essa semelhança não está somente aqui no texto que nós lemos no versículo 24. Você vai ver que nos demais, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante. Aí ele traz uma parábola. E aí você vai falar, meu Deus do céu, como que eu vou saber então o que é o reino dos céus? Jesus vem aqui trazendo detalhes.
Todos os dias eu preciso conhecer o que é o reino dos céus. Por que, pastor, eu preciso conhecer todos os dias? Porque é para lá que eu estou indo. Lá é o meu lugar. Então eu preciso. E há uma oposição todos os dias para que você experimente, saiba e entenda muito bem o que é o reino desta terra. Que é oposição ao reino dos céus. Né? Então, ele vem aqui e traz mais uma pinceladinha, mais uma gotinha daquilo que representava o reino dos céus. E aqui nessa parábola que ele propõe, ele fala sobre semeadura. Coisa que não é novidade para ninguém. Se você semeia uma coisa, naturalmente, você vai colher aquela coisa. Não tem como você plantar uma abóbora e colher uma laranja. Assim é a lei da semeadura. Outra coisa que a lei da semeadura também nos fala, que você planta uma semente e só colhe uma semente? Não. Imagine um pé de milho. Você planta uma semente de milho e quantas sementes de milho tem num pé do milho? Né? Então, a lei da semeadura, ela nos atenta a esse detalhe. Se for semente boa, oh, glória a Deus. Imagina um pé de milho, eu plantei um milhozinho. E ele me deu um pé de milho. Quanta semente boa tem, não é? Mas imagina se esse milho não fosse uma semente boa. Quanta semente ruim ele produziria. Então, ele começa a falar conosco a respeito de um homem que saiu a semear. E ele saiu a semear no campo dele e semeou semente boa. A palavra diz que ele foi para o descanso dele. Mas enquanto ele dormia, veio o inimigo e semeou semente ruim, que ele chama aqui de joio. O trigo é o mais conhecido da gente. O nosso pão, né? Quer alimento mais conhecido que o pão? Vem do trigo. A bolachinha que você come, tomando o seu cafezinho, vem do trigo. Talvez seja uma das sementes, né, mais populares que a gente tem e com tanta representação na nossa alimentação. É o trigo. Mas o joio. Não se sabe para que tem o joio. Ele não serve para nada. Só que aqui nos diz que esse homem saiu e semeou o trigo, a semente boa. No meio da noite, veio o inimigo e semeou a semente do joio. Logo que semeou, se descobriu que tinha semeado uma semente de joio? Não. Olha o que o texto diz. E quando a erva cresceu, então ela germinou junto, cresceu. Só que quando ela cresceu e produziu fruto, apareceu o quê? O joio. Então o joio, ele não é perceptível. Os agricultores dizem que o joio e o trigo são muito semelhantes. Diz que faz parte até da mesma família. Então, aparentemente, quando ele começa a brotar, eles são muito parecidos, iguais. Não é a olho nu, não é fácil detectar que ali tem um joio junto com o trigo. Ele cresce, enraiza. Só que quando ele chega no período de frutificação, ele vai mostrar a diferença que há nele e no trigo, no seu parentesco, vamos assim dizer, né? Já que diz que é da mesma família. Enquanto que um campo de trigo, ele é verde logo no início,
e depois ele fica todo amarelado. O joio não. O joio é verde e permanece verde, rígido. Enquanto que as raízes do trigo são superficiais, a raiz do joio penetra na terra e sufoca a plantação que está ao redor. Para arrancar joio não é fácil. O trigo não. Como a raiz dele é superficial, rapidamente você colhe o trigo e a terra ali já está pronta para ser preparada para a próxima plantação. O joio, além de ser difícil de arrancar, ele traz um dano terrível. Enquanto que a semente do trigo produz alimento, a semente do joio é dura e venenosa. Se comer uma semente de joio, causa uma indigestão. Mas no início, as duas são iguaizinhas. E aí você deve estar perguntando para mim, mas o que você quer dizer com isso, pastora? O que Jesus quis dizer com isso? Quando trouxe essa parábola do trigo e do joio, dizendo para mim, olhe, preste atenção, o reino dos céus é semelhante a isso. Nós lemos a explicação. E interessante que toda a multidão ouviu a parábola. E multidão se dissipa. Outro dia, no ABC, eu ministrei e fiquei lembrando o que era a multidão, que tanto acompanhava Jesus, mas quem era discípulo. A multidão estava sempre com Jesus, era numerosa. A multidão se sacrificava? Sacrificava, porque a vida não era fácil naquela época, não. Não tinha carro, não tinha ar-condicionado, não tinha um aplicativo para você ver onde que Jesus ia estar, para você marcar o ponto e ir lá. Jesus não tinha programação, como nós temos hoje. Quarta-feira é dia de culto, eu vou à igreja. Não. Então a multidão seguia Jesus por quilômetros e quilômetros. Muitas vezes ficava o dia inteiro acompanhando Jesus. Tanto é que você vê a multiplicação dos pães, dos peixes, que Jesus olha e fala, temos que dar alguma coisa para esse povo comer? Eles estão o dia todo aqui, ouvindo eu falar? Então a multidão tinha os seus sacrifícios. Mas a multidão não tinha compromisso. Ela era uma hoje, outra amanhã. Aquela história onde conta que duas multidões se encontraram, onde Jesus ressuscita o filho daquela mulher, daquela viúva, tinha uma multidão saltitante acompanhando Jesus. E você vai ouvir. Só que no meio dessa multidão tinha discípulos. Aí o negócio era diferente. Tinham largado redes, tinham largado negócios, empregos, carreiras ousadas, carreiras cobiçadas, como Mateus, o cobrador de imposto, onde Jesus chega na mesa dele, na repartição dele, e chama ele, Mateus, vem. Ele não pensa duas vezes. Larga aquele emprego, aquela carreira sólida, e vai seguir Jesus. Então, quem acompanhava Jesus? Nós tínhamos dois públicos. Um era a multidão e o outro era os discípulos. Os dois tinham certos sacrifícios. Mas só um tinha aliança. Só um era comprometido. E aqui a gente vê novamente isso.
Você vê que logo após Jesus falar da parábola, a multidão, foi embora. Mas a explicação da parábola, ela se dá a quem? Aos discípulos. E quando eu falo os discípulos, eu não estou falando dos 12 discípulos. Quando você lê a palavra, você sabe que tinha mais do que 12. Ao episódio dos 70. Então havia muitos discípulos. 12 eram aqueles que estavam mais pertinho ali de Jesus. Mas existiam outros. E depois que a multidão se foi, que foram despedidos, os discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. É interessante que os discípulos não podiam dizer para Jesus: Jesus, explica-nos a parábola do trigo. Mas eles disseram: explica-nos a parábola do joio. Porque o trigo, ele via ali na frente dele o exemplo vivo, que era Jesus. Estava ali, todos os dias dando exemplo para eles o que era o reino dos céus. O que era necessário. Só que levantou uma pulga. Uma interrogação na cabeça desses discípulos. Eu acho que a gente precisa saber melhor o que é esse negócio de joio, viu? Fiquei encafifado, Pedro. Ô, João, eu foi com um temor no meu coração, porque esse joio não tem um fim bom não, viu? Pois é. Ao ponto de interrogarem Jesus a respeito do que era esse joio. E esses dias, essa semana, eu comecei a pensar muito a respeito dessa parábola. E comecei a dizer: Senhor, o que o Senhor quis dizer? Que segredo há nessa parábola do trigo e do joio? Claro que é simples, Jesus já traz a explicação da parábola. Na explicação, ele diz: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele diz que o campo é o mundo. A boa semente é os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo foi que semeou o joio. Ele explica aqui. Mas eu comecei a pensar o seguinte: o joio foi semeado enquanto o semeador dormia. O que isso significa? Quando você dorme, você repousa, você não está atento a nada. Você está imerso no mundo dos sonhos. Se tem conta para pagar, fica depois. Se a louça ficou na pia, você nem lembra. Sonha, dorme o sono dos justos, né? As tuas defesas, os teus rancores, os teus sentimentos, tudo fica ali, adormecido. Então, o que me leva nessa parábola do trigo e do joio? De que quando eu não estou atento, o joio é semeado. E o mais interessante, o pior, eu não percebo logo que ele é semeado. Ele enraiza. Só quando ele está grande, forte, com raízes fortes, na época da frutificação, eu percebo que é joio e não trigo. Aí estavam as preocupações aqui dos discípulos. Por que estava a preocupação dos discípulos aqui?
O próprio Pedro, num momento, o Senhor Jesus estava exaltando ele, não foi? Eita, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, tu tem um ímpeto. Pedro, você experimenta coisas extraordinárias por essa disposição que você tem. Olha quantas coisas, usando o exemplo de Pedro, que ele experimentou. Tão destacado entre os demais discípulos, né? Mas no instante seguinte, Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Era essa a preocupação dos discípulos aqui. De que o joio, ele é imperceptível. Ele começa com um pensamento, com um sentimento, e vai enraizando e tu nem percebe. Quando ele cresce e começa a frutificar, mostra as garras. O estrago é grande. E muitas vezes você está tão contaminado com raízes do trigo, do joio, que chega o momento da colheita. Aqui diz, na explicação de Jesus, que o momento da colheita é o final dos tempos. Sabe qual é o final dos tempos para mim e para tu? O momento que minha avó dizia que você bate as botas, vai para a cidade do pé junto. E você sabe quando vai acontecer isso aí na tua vida? Porque eu não sei quando vai acontecer na minha. É o final dos tempos. Agora pense que coisa triste. Tu perceber que é joio quando chegar o final dos tempos. Era essa a preocupação dos discípulos. E essa semana eu fiquei preocupada comigo, viu? Eu comecei a orar e falar: Deus, não me deixa, se tiver joio aqui, Deus, se eu estou um joio, começa a me ajudar a distinguir logo, me dá olhos assim, sabe, de agricultor, porque eu preciso distinguir. Deus, não deixa criar raiz não, porque senão o prejuízo não é só meu, o prejuízo é do meu irmão também, você sabia? As raízes do joio sufoca quem está por perto. Ela penetra no solo. Joio não quer ir para o céu, não. Joio se apega à terra. Percebi isso esses dias. Trigo não. As raízes deles é superficial. Ele está prontinho. Eita, chegou a hora. Daqui eu não sou. Estou pronto para ir para a glória. O joio não. O joio não muda. E eu falei: Deus, isso é tão triste. Joio não muda. E se nós não tivermos cuidado, a gente fala assim: eu sou assim mesmo. Não adianta que eu não mudo, eu sou assim. Quando eu falei: Senhor, joio não muda. Joio é verde no início, no meio e no fim. É duro que só. É indigesto. E eu falei: Senhor, me ajuda. Eu comecei a entender a preocupação dos discípulos. Quando viram a multidão saindo, eles começaram a rodear o mestre ali, começaram: Mestre, nos destrincha um pouco mais a respeito disso? Nos fala um pouco mais a respeito desse negócio do joio?
nos dá mais algum detalhe a respeito dessa questão do joio? E Jesus fala que a boa semente, ela é semeada pelo Filho do homem. E a má semente é pelo diabo. Isso não já seria suficiente para eu e tu não deixar vir semente do diabo? Mas como ela se camufla? Tu precisa da revelação do Espírito Santo para saber que é uma semente do diabo? Muitas vezes não. Tu sabe que aquilo não provém de Deus. E tu permite que seja plantado no teu coração. E cria raízes. E começa a dar fruto. E tu começa a pegar a esse fruto. E não quer largar esse fruto. Do joio. Como eu disse, às vezes começa com um pensamento. Esse pensamento já vai tomando uma atitude. Uma irritação. Uma palavra aqui, outra acolá. Um posicionamento aqui, outro acolá. E o joio vai tomando forma na sua vida. Vai frutificando. Interessante que muitas vezes o nosso irmão vê. O pendão do joio, ó, já está grande. Já se torna visível. Mas muitas vezes a gente não quer ver. Numa parábola um pouquinho antes, Jesus fala que você dá para conhecer a árvore pelos frutos. E quanto joigo tem aparência de trigo, mas de trigo não tem nada. Esse foi um alerta de Jesus, dizendo de que o reino dos céus era uma constante vigilância enquanto você estivesse aqui nessa terra. Jesus fala em uma outra parábola que ele olha para uma árvore e ele deseja pegar um fruto daquela árvore e ele procura e aquela árvore não tem nenhum fruto. E ele diz, arranca. Arranca e joga fora. Deixa que neste lugar frutifique outra coisa. Você percebe na parábola do joio que o compromisso do Senhor é com aquilo que Ele plantou. O compromisso do Senhor é com o trigo. O compromisso do Senhor não é com o joio. E o mais assustador é que Ele não tomou atitude nenhuma para arrancar o joio do meio do trigo. Qual é a vontade minha e sua, muitas vezes, quando a gente percebe um irmão joio? Logo tomar atitude, não é? Não, pelo amor de Deus, o pastor não está vendo isso, não? Está na cara! Misericórdia! Mas Jesus não fez nada.
para tirar o joio. Ele deixa o joio crescer no meio do trigo. Porque ele diz para os trabalhadores aqui, que se logo cedo arrancasse o joio, o trigo que tivesse do lado seria prejudicado. Lembra que eu falei das raízes do joio? Ela tenta muitas vezes sufocar o trigo. Então, o trigo que estivesse do lado ali daquele joio, corria o sério risco de ser arrancado. E Jesus diz aqui na parábola, usando essa alegoria, dizendo, deixa os dois crescerem juntos. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que você tem o livre-arbítrio. E Deus não interfere na minha e na sua decisão. No meu e no seu sentimento. Na minha e na sua atitude. Ele até vê. Eita. Mas ele não interfere. Ele fala contigo. Você vem na igreja. Encontra com uma pessoa no meio da rua. É Deus purinho falando contigo. Mas de quem é a decisão? Minha, tua. Quando ouve os alertas, né, de Deus. Cuidado, joio. É você se aprumar e... Eita. Preciso estar atento, vigilante. Foi o que aconteceu aqui. Não foi permitido fazer nada. O joio e o trigo vão crescer juntinhos, lado a lado. Não esqueça disso. De quem é a decisão de ser trigo? De Jesus? Não. Minha e sua. Ele já pagou o preço para que você fosse trigo. Aquilo que você não podia, Ele fez por você. Agora tem a minha parte, as minhas escolhas, as minhas atitudes. Todos os dias eu tenho que olhar para mim mesmo, eita. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para quem eu fui chamada. Eu fui chamada para ser trigo. Não posso perder o meu foco. De mim sairá alimento para muitos. Foco de trigo. Se eu não tiver cuidado, eu vou envenenar muitos. Causar indigestão em muitos. E é isso que Jesus está falando aqui. Ele permitiu que o trigo crescesse junto com o joio. Isso simboliza o meu dia a dia aqui na terra. O seu dia a dia. O nosso tempo aqui nessa terra. Que no teu, como diz Paulo, que o teu deitar, o teu levantar, o teu comer, seja para a glória dele. Para isso você foi chamado. Mas isso acontece assim, ó, oh glória, acordei, e agora eu sei, oh aleluia, eu nasci para bendizer o Senhor, e assim eu vou trabalhar, e o meu dia, é assim? Eita oposição do inferno, o inimigo, ó, aqui, ele saiu à noite para semear joio, ele está esperto, os fins dos tempos estão aí. Ele não só sai à noite, não. É de manhã, de tarde, de noite, meia-noite, 1h. Ele não perde mais tempo. Ele está pronto para semear. E ele vai jogando aqui, ó, vai jogando ali, ó, vai jogando acolá.
Vai jogando no campo inteiro. Agora eu tenho a decisão de não ser joio. Eu tomo a decisão de ser trigo. É minha decisão. Se eu e você não tomamos cuidado, as raízes do joio vai tomando a sua vida. E você vai se tornando uma pessoa amarga, um murmurador, carrancudo, vê defeito em tudo. As amarguras do dia a dia da vida, as sementes daninhas, vai tomando o território da sua vida. Vai se enraizando ao ponto de, sufocar a tua alma. E você vai produzindo esses frutos por onde você vai. No teu trabalho, se não tiver cuidado, tu está longe de ser luz no meio das trevas. Qual é o testemunho meu e seu aí fora? É trigo? É onde tu frutifica. É onde eu frutifico. São pelos meus frutos que eu sou reconhecida. Joio ou trigo. E eu falei para o Senhor, orando a respeito dessa palavra, eu falei, Senhor, e agora? Se eu descobrir que tem joio aqui, plantadinho, enraizado, eu já sei qual é o final. Deus vai ficar, como se ele tivesse de bracinho cruzado, assim, só esperando crescer. Os frutos aparecerem. Florir o joio e florir o trigo. Chega o momento da ceifa. E a palavra diz aqui, na consumação dos séculos, ajuntarão e lançarão na fornalha acesa. Somente haverá separação do joio e do trigo no momento final. Aonde o trigo é descartado. O joio é descartado. E o trigo é levado para o celeiro. E eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu comecei a perceber, entrar na dimensão da preocupação dos discípulos aqui, quando quiseram saber mais. Eu falei, Deus, e aí? É simples, Rubenita. Detectou trigo, tem uma coisa. Detectou joio, tem uma coisa certeira para o joio, chamado arrependimento. Se arrependa. Detectou o joio. Senhor, arranque esse joio, porque eu fui chamada para ser trigo. No primeiro sinal que você detectar joio na sua vida, clame ao agricultor. Diga, Senhor, isso aqui é joio. Está com cara camuflado que é trigo, mas estou percebendo que é joio. E joio o Senhor não plantou. Então, Senhor, se o joio está aqui, não foi o Senhor que plantou, aconteceu um negócio comigo.
eu dei lugar ao inimigo. A Bíblia nos alerta aqui. A Bíblia nos alerta, não deis lugar. Mas se tem joio aí, tu já começou a perceber, tu deu lugar para ele plantar. Ele entrou e plantou. Tu vai sentar e chorar e deixar o joio frutificar? Não. Tu vai dizer, Senhor, detectei um joio. Isso não foi o Senhor que plantou. Senhor, eu me arrependo porque eu dei lugar. Mas, Senhor, arranca esse joio daqui. Porque eu fui chamada para ser trigo. Eu fui chamada para ser a semelhança de Cristo. E talvez venha na sua cabeça o seguinte, espera aí, mas como eu vou detectar que eu sou joio? Ô, inocente. Tu não sabe, não? Tudo aquilo que não identificar com Cristo, querido, é o quê? Joio. Simples assim. A palavra está recheada. Tudo que você não identificar de Cristo, é da onde? Não tem outro, não. Só há 2 semeadores aqui. Se não vem do Pai da glória, vem dele. Você não precisa nem esperar germinar e produzir fruto. Chegar o tempo da colheita, como diz aqui. Você não precisa. Você é capaz de detectar. E todos os dias, nós temos alguém, um presente espetacular que eu e você ganhamos, chamado Espírito Santo. A palavra diz que ele nos conduziria a toda verdade. Está confuso? Eita, não sei se isso é de Deus. Será que é de Deus isso? Pergunta para o Espírito Santo. Ele vai te conduzir a toda a verdade. Ele não engana, não há engano. Agora, quando vir engano, tu sabe de onde vem, não sabe? Do diabo, do cramulhão, do pai do engano, pai de toda mentira. Tem outros nomes mais aí. Então, eu e você, além de termos a capacidade natural que Deus nos deu de distinguir o bem e o mal, ainda temos o Espírito Santo. E Ele alerta eu e tu. Porque Ele alerta. Quando tu fala alguma coisa, quando tu age de determinadas formas, quando a altivez vem, quando a murmuração, quando o egoísmo, quando os sentimentos vão brotando assim, ó, o Espírito Santo já vai te incomodando. Tu pode resistir à voz dele. Tu pode resistir. Dá de desentendido. Mas se tu for discípulo, tu vai chegar perto e dizer, Jesus, me explique aqui. Me diga aqui. Que história é essa de joio? Eu não quero cair nessa não, Jesus. Porque o trigo ele já sabia. Ele tinha o próprio mestre ali. Então, queridos, essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração esses dias e que eu tenho orado essa semana. Na segunda-feira, o Senhor me fez lembrar dessa parábola do joio e do trigo. E eu já li tantas vezes essa parábola. Mas esta semana,
Eu tenho orado e dito ao Senhor: Senhor, não existe grau de santidade para evitar joio sendo semeado. O que eu quero dizer? Nossa, pastora, todos os dias, querido, o diabo vai querer lançar joio na sua vida. Mesmo orando, lendo a palavra, vindo à igreja, ele vai jogar joio. Ele não vai desistir de você só porque você está orando, lendo a palavra ou vindo à igreja. Ele sabe e ele espera ansioso o dia da colheita. E que o joio fique muito camuflado. Porque muita gente, no dia da colheita, vai descobrir que perdeu a identidade de trigo e viveu a vida sendo joio. Essa foi a preocupação dos discípulos. E essa é a minha preocupação e a sua. Todos os dias que você estiver caminhando aqui nessa terra, todos os dias, temos que ter o cuidado de olharmos o nosso coração, de sondarmos. Davi fala isso, né? Senhor, sonda e me conheces, vê se há em mim caminho mau. Vê se há em mim, né? Traduzindo para a palavra de hoje, vê se há joio aqui. E me conduz por caminhos retos. Todos os dias eu e você temos que orar isso. E dizer: Senhor, se há semente de joio aqui camuflada, não deixa ficar camuflada não, Senhor. Não deixa enraizar não. Me ajuda a identificar e arrancar isso da minha vida. Restaura a minha identidade de trigo, Senhor. Porque eu fui chamada para alimentar muitos. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para mim, por mim e por você. Se fosse só para você ir para o céu, quando você aceitou Jesus, ele já te levava para a glória. Mas se você está vivendo aqui, é porque você vai frutificar. E frutificar é o quê? O trigo é ser alimento. O joio é envenenar quem está por perto. É envenenar quem está por perto. Então, nessa noite, eu compartilho com você aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e me inquietou de segunda-feira para hoje. E tem me feito orar. Porque eu sei que os dias são maus. E se os dias são maus, querido, o diabo, esse semeador, está fazendo semeaduras a todo vapor. Intensamente ele anda semeando. Caiu alguma coisa aí? Detecta, arranca. Se arrepende. Me diz: Senhor, restaura minha identidade de trigo. E continuamos a nossa caminhada. Porque a ceifa vai chegar. E trigo é para estar aonde? Junto ao Pai. Trigo será colhido e recolhido no celeiro. Amém? Eu quero te convidar para que você fique de pé. Permita que o Espírito Santo ministre mais a você nesta palavra. Peça que até mesmo aquilo que estiver oculto e escondido. Por que aquilo que está oculto e escondido? Porque muitas vezes nós temos atitudes
que até nos traz uma certa inquietação. Poxa, fiquei tão irritado, falei tão brusco, fiquei tão, sabe? Jesus não teria essa característica. Você até tem uma consciência, mas aquilo vai ficando na sua vida. Passado alguns dias, aquilo que se repete. Até te incomoda. Até você quer mudar. Mas aquilo permanece. Sabe por quê? Está enraizado. É necessário você detectar e se arrepender. A palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. É se submeter ao Espírito Santo. Aos sinais de joio na sua vida, você olhar e falar: Senhor, o Senhor não teria essa reação. O Senhor não falaria assim. O Senhor não aponta o dedo. O Senhor não envenena. De ti flui amor. Não está fluindo amor? Deus, isso não está certo. Há joio tomando conta aqui. Há joio enraizando. Senhor, aonde foi que esse joio entrou? Aonde é mesmo que ele está plantado? Porque eu preciso arrancar. Persista nisso. Não se acomode dia após dia, tendo atitude de joio, sabendo que é atitude de joio, e permanecendo em atitude de joio. O que eu quero dizer? Eu até digo: oh Deus, poxa vida, eu não queria ter essa atitude, eu não queria fazer tal coisa. É como se dissesse: oh Deus, desculpa aí. Desculpa aí, Deus, foi mal. Amanhã tu está fazendo a mesma coisa, amanhã eu estou fazendo e tendo as mesmas atitudes. Não basta desculpa aí, Deus, foi mal, hein? Poxa, não foi legal isso. É olhar e eu dizer: Senhor, é teus olhos que esses discípulos tiveram, dizendo: Senhor, isso denota que há joio plantado aqui. E esse joio precisa ser arrancado o mais rápido possível. Joio é venenoso. Joio não presta para nada. Foi plantado com um único objetivo: te levar para o inferno. Para ser mais clara, tirar a identidade de Cristo conquistada na cruz para você. Joio é para isso. Por isso que rapidamente ele cria raiz, para ficar difícil de ser arrancado. Mas se eu me posicionar e disser: Senhor, eu entendi que o teu sangue derramado na cruz por mim tem um único propósito: criar a tua identidade em mim e me fazer frutificar para alcançar outros, para alimentar outros.
E se isso não está acontecendo comigo, Senhor, se eu não estou alimentando outros, se eu não estou pronto para subir, ou seja, raízes superficiais, sem estar apegado às coisas aqui dessa terra, se eu não estou pronta para subir, há perigo, Senhor, e eu não quero correr esse perigo. Eu não quero, Senhor, que no final da ceifa, eu olhe para mim e veja que eu não fui trigo, e sim joio. Não permita, Senhor, não permita que eu me engane comigo mesmo. Que eu venha, sabe, dia após dia à igreja. E a palavra diz, há uma promessa tremenda na palavra, que aos seus Ele não deixa confundido. Então, se você perguntar para Ele, Ele não vai te deixar confundido. Se você se expor à intervenção do agricultor, por mais profunda que esteja a raiz de joio, ela será arrancada. Que nesses poucos momentos que ainda temos aqui, você possa olhar para dentro de você e ver se há identidade de trigo. Se no seu dia a dia há identidade de trigo. Se aonde você está, você é trigo. Um campo de trigo é lindo de se ver. Reluz ao brilho do sol. Mas um campo onde tem joio, rapidamente é detectado. Então peça neste momento ao Senhor. A palavra ela não volta vazia sem antes fazer aquilo pela qual ela foi designada. Então todas as vezes que o Senhor traz uma palavra a mim, aquela palavra não foi por um acaso. Se o Senhor a trouxe, eu pego ela e tomo ela sobre mim. Se for bênção, bênção. Se for exortação, exortação. Conserto, conserto. Porque eu quero chegar no momento da ceifa e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não perdendo a minha identidade daquilo pela qual eu fui chamada a ser. E nessa noite eu quero que você ore isso ao Senhor. Ore isso nesses poucos momentos que nós ainda temos. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso
imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Paulo falando ao seu filho Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, ele diz assim: ora, numa grande casa há somente utensílios de ouro e prata. Não há somente utensílios de ouro e prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Sabe o que Paulo estava dizendo aqui para o seu filho Timóteo? Timóteo, há joio e trigo. Seja purificado e queira ser trigo. Útil. Útil. Sabendo por que está aqui, no tempo em que estiver aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigada pela vida de cada um dos meus irmãos que o Senhor trouxe aqui hoje. Que esta palavra não seja roubada, mas ela frutifique sobre cada um de nós. E que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar a nós, enquanto estivermos dormindo, amanhã, durante o nosso dia. Nos alerte, Senhor, ao pequeno sinal de semente de joio sendo lançada. Nos alerta, Senhor. Não permita que haja joio em nós. Não permita que sejamos joio enquanto estivermos aqui nessa terra. Porque ser joio significa não ter a tua identidade. Ser joio significa que não foi transformado pela obra da cruz. Ser joio é viver no engano. E a tua palavra nos diz que o Senhor morreu na cruz. E todos aqueles que confessassem o seu nome, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós queremos isso. Queremos caminhar nesta palavra, Senhor.
Então amanhã, no nosso dia a dia, Senhor, continue ministrando esta verdade a nós, nos ajudando a caminhar aqui nessa terra e a frutificar como trigo, sendo vaso útil, vaso de honra, para a glória do Senhor. Leva cada um dos meus irmãos em paz para as suas casas, debaixo da tua bênção e debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido.